O empate em 0-0 do Internacional contra a equipe do São Paulo aqui em Criciúma trouxe à tona um problema que o Inter vai ter, em especial ao longo das próximas partidas. A escassez de jogadores. Do meio para frente, por mais incrível que isso possa parecer, vem prejudicando o desempenho do Internacional. E isso deve piorar a partir da confirmação da lesão muscular do meia Alan Patrick e da falta de uma previsão de retorno para o centroavante Lucas Alário. Entretanto, Eduardo Cudê mostrou um certo otimismo na entrevista coletiva após o jogo e disse que existem opções para passar por cima dessas dificuldades. Uma delas foi explicado pelo treinador colorado e a gente traz isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê, explicando as soluções que ele vai buscar encontrar para a falta de gols do Internacional ou para a falta de efetividade do ataque do Internacional, que aconteceu no jogo contra o São Paulo em função de todas as dificuldades. O Inter não só perdeu os jogadores que estão na Copa América, Borré, Ener Valencia, mas tem agora um departamento médico cheio de jogadores do meio para frente, com os principais jogadores do meio para frente. Maurício tem um trauma no joelho, Alário com uma lesão no ombro e o Alan Patrick, que agora deve ficar afastado por no mínimo 2 a 3 semanas em função de uma lesão muscular. Tudo isso faz com que o Inter tenha uma escassez de opções do meio para frente. E o Eduardo Cudê vai buscar essas soluções e explicou quais são as soluções que ele vai buscar. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay, Z-A-P-A-Y, um aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. Baixa o link, vai estar fixado aqui nos comentários, tá? O Inter não conseguiu ser efetivo ofensivamente contra o São Paulo, não conseguiu ser produtivo ofensivamente contra o São Paulo, criou 4 oportunidades de gol, citei até o chute do Thiago Maia, um chute cruzado do Wesley, 2 cruzamentos do Johan que poderiam ter resultado em gols, mas não é aquela criação ofensiva que a gente está acostumado do Internacional. E na entrevista coletiva o Cudê explicou o porquê que ele enxerga que isso pode acontecer e também quais são as soluções que ele vai buscar. O motivo eu acho que é até meio óbvio, né? O Inter está tendo um grande problema de desfalques do meio para frente. Ao todo, os 5 principais jogadores do Inter do meio para frente estão fora. Maurício, Alan Patrick, Borré, Ener Valencia e Lucas Alário. São os 5 principais atacantes do Internacional, jogadores do meio para frente, jogadores com potencial ofensivo do elenco colorado, e eles estão fora. Então é difícil o elenco suportar um número tão grande de ausências, um número tão grande de desfalques. E o Cudê falou sobre isso. Ontem, por exemplo, contra o São Paulo, o Luca começou jogando. Depois ele troca, né? O Luca quando cansa, e o próprio Cudê disse, a gente sabia que o Luca ia sentir o jogo, foi o primeiro jogo do Luca na temporada começando como titular. Quando ele troca o Luca, ele não tem outro centroavante para botar no lugar. Nem no banco de reservas, não tem ninguém. Ele puxa o Wesley da ponta para ser a referência. E ele falou que exatamente essa falta essa escassez de jogadores que faltou em número para o setor do ataque, acabou atrapalhando a eficiência ofensiva do Internacional, e isso é até uma coisa óbvia. Mas o Cudê, ao contrário de outros momentos, ele não colocou isso como um problema, ou melhor, ele colocou isso como um problema, mas não colocou isso como um problema sem solução da parte dele. E o Cudê chamou para si a responsabilidade de encontrar as soluções para esses problemas. E ele explicou um pouco quais serão as soluções para esses problemas, a falta de jogadores do meio para frente com um alto número de desfalques. O primeiro ponto que o Cudê falou é que o Inter está demorando demais para chutar. Muitas vezes a bola está em condições de mandar para o gol e se tenta dar mais um passe para que se tenha uma chance mais clara ainda de gol. E nesse último passe se erra. Então, o primeiro ponto que o Cudê vai conversar com o grupo, e ele mesmo admitiu isso, é chutar mais. Quando a bola aparecer em condições de chute, arriscar, chutar. É a primeira orientação que será feita pelo técnico Eduardo Cudê no bastidor, e ele mesmo explicou isso. E a segunda situação que ele traz, e aí de maneira mais objetiva, é sobre aquele que deve ser o novo centroavante do Internacional nos próximos jogos, tá? Que pode ser considerado uma improvisação, o próprio Cudê admitiu isso, mas que nos próximos dias ele disse que vai trabalhar este jogador
para ele poder dar uma resposta melhor nessa função. E eu falo de Wesley. Wesley, no segundo tempo, entrou como uma referência no ataque, como um atacante, como um centroavante. E o Kudê até deu o exemplo de que, em um determinado lance, houve um cruzamento no segundo pau em que o Wesley não alcançou a bola e ele já estava jogando como referência. E que se houvesse um centroavante ali, provavelmente sairia o gol pelo movimento natural que o centroavante faz. E que essas são questões que o Wesley vai ter que trabalhar. Mas o Kudê disse o seguinte: Wesley tem bom porte físico para sustentar a carga dos zagueiros, tem boa velocidade, tem bom arremate de curta e média distância e tem um bom jogo aéreo. Eu não me lembro do Wesley fazendo gols de cabeça, até fez um gol de cabeça contra o Juventude no Alfredo Jaconi na primeira fase do Gauchão, mas o Kudê destacou que o Wesley tem um jogo aéreo muito bom e que precisa ser trabalhado nas situações de jogo para se tornar um cara que saiba jogar como um camisa 9, como uma referência, mas que isso será feito. Então, esta é a segunda solução do Kudê para o setor do ataque. Wesley vai ser trabalhado a partir de agora para ser um centroavante, e o Kudê admitiu isso. A terceira situação são as variações táticas que ele pode ter. E ele explicou isso. O Kudê disse que pode, por exemplo, jogar com 2 pontas e um atacante de área com um meia. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Ele pode jogar com o Wanderson de um lado, Wesley de outro, Luca e Johan na frente. O Johan fazendo um papel de meia, o Luca e Bruno Henrique na frente. Enfim, ele pode jogar com um atacante e um meia, mas aí um meia ocupando essa função que o Alan Patrick fazia, e jogar com 2 pontas, para dessa forma não ser um time que trabalha tanto a bola por dentro, mas que tenha verticalidade, que tenha saída pelos lados do campo. Hoje o Inter trabalha com um ponta quase sempre, o Bustos joga como um ponteiro adiantado pelo lado direito, mas talvez colocar 2 pontas é uma das soluções previstas pelo Kudê. E essas soluções táticas ele vai buscar encontrar daqui para frente. O Inter enfrenta no domingo Vitória, na Bahia, lá em Salvador. Um jogo complicado, Salvador uma viagem longa, calor, o Vitória não está tão bem assim na tabela do Campeonato Brasileiro, mas nesse jogo o Kudê já vai precisar encontrar essas soluções, porque o Alário não volta, o Alan Patrick não volta, o Maurício não volta, o Borré e o Ener Valencia só na metade de julho, mas passam por aí as soluções que vão ser encontradas pelo técnico argentino. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!